Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concurso. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos fazer aí a análise do edital da Prefeitura de Jundiaí para o cargo de assistente administrativo. São 15 vagas aí para essa prefeitura que você não pode perder. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Muito bem, fazendo a análise edital aí de informática, onde a gente já viu quais são as matérias que serão cobradas aí nesta prova, né? Então, trata-se das matérias de português, matemática e conhecimentos específicos. Você vai perguntar, ué, mas cadê a informática aí, professor? A informática está justamente dentro desses conhecimentos específicos. E lá no edital, na parte de conhecimentos específicos, nós temos aqui o seguinte, ó. A informática, ela começa quando fala do pacote Office. O que vai ser cobrado nessa prova, galera? Aí você está vendo aqui, ó. Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016. É aí que você vai me questionar. Tá, só esses dois assuntos? Sim, só esses dois assuntos, mas esses dois assuntos são assuntos que têm informação pra caramba para você estudar, como você pode ver na descrição. Trata-se de uma prova da VUNESP, que a gente já sabe que não é segredo nenhum, a gente até conhece quais são as questões que serão abordadas, tanto na parte do Word quanto na parte de Excel. Então, estudando conosco aqui no Vencendo o Concurso, você já tem essa segurança de estudar exatamente aquilo que a banca vai cobrar, né? Então, você não vai ter esse tipo de dúvida em que ter que estudar tudo para poder saber responder uma outra questão. Não, aqui você já sabe exatamente quais são as questões que podem cair na sua prova, justamente pela nossa experiência e também pela forma como as aulas são colocadas. Cada aula de informática é trazida questões da própria banca para você saber como que a banca cobra aquele assunto. E aí você já tem essa margem de direção de onde você deve estudar mais ou onde você deve estudar menos. Beleza? Vamos analisar o que cada um dos assuntos, tanto do Word quanto do Excel, são importantes e que você deve estudar. Vamos lá, acompanha comigo. Eu voltei aqui para o edital e aí ele traz aqui para a gente o primeiro item aqui, ó, estrutura básica dos documentos. A partir do momento que ele traz aqui para a gente a estrutura básica dos documentos, ele está trazendo para você o seguinte: você tem que saber que o Word ele tem ali, né, uma extensão que é o DocX, que eu posso salvar esse documento com uma outra extensão se eu quiser, até mesmo em PDF, que eu tenho uma tecla de atalho para salvar. Então, essa é a estrutura básica dos documentos que eu preciso saber, que eu posso sim trabalhar com o Word com outras extensões e também conhecer a extensão padrão que o Word trabalha, que é o DocX. Isso é o básico, estrutura básica dos documentos. Depois, olha lá, edição e formatação de textos. Isso daqui é obrigação saber, galera. É o ato de você saber identificar o que, que é estilo, o que, que é efeito, né, na formatação de textos. Você precisa identificar também, no caso de formatações, olha, ele continua citando, quando nós temos um cabeçalho, que é aquela parte que se repete, né, em cima da página, a formatação de parágrafos, que são os alinhamentos, alinhamento à esquerda, à direita, centralizado, justificado, as formatações de fontes, identificar, por exemplo, quando nós temos ali o itálico, o negrito, que isso é básico, né? Mas também identificar o sobrescrito, o subscrito, o taxado, identificar as colunas, quando que a gente tem uma coluna pré-definida, quais são as colunas pré-definidas que existem lá no Word, saber identificar e diferenciar o que são marcadores simbólicos, que são os tópicos, né? Aquela bolinha que a gente pode colocar no texto, e os numéricos, que embora ele tenha a definição de numérico, mas ele também traz a sequência alfabética. É o ato do A, B, C, né? Então você sabe que a gente pode fazer aquela sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, mas eu também posso fazer o quê?
eu posso fazer a sequência alfabética, A, B, C, D, e aí, claro, eu também tenho a possibilidade de fazer no formato em numérico romano, aí também o ABC maiúsculo, minúsculo, com parênteses, sem parênteses, aí fica o meu critério na hora de escolher ali qual que é o meu marcador numérico, beleza? Continuando, nós temos ali a utilização de tabelas, né, quando você pode inserir uma tabela, quando você pode transformar um texto em tabela, né? A impressão, saber como imprimir um texto no Word, como que eu faço para imprimir páginas intercaladas, como que eu faço para fazer a impressão de seções, que entra aqui já no controle de quebras, ó. Quebra de página, quebra de seção, onde nós temos ali a possibilidade de fazer esses controles, né, que você pode trabalhar, inclusive, com um TCC, diga-se de passagem. E, claro, uma vez que você trabalha com controle de quebras, a numeração de páginas já está diretamente envolvida. Quando você tem isso daqui descrito no edital, é porque, muito provavelmente, ele pode exigir para você o conhecimento de quebras de seção, tá? Que é a história de você começar a numerar as páginas a partir de outra, que é o que acontece geralmente em TCCs. Saber inserir legendas em imagens, para poder criar índices. Olha que bacana. Então, tudo isso daqui você aprende com a gente aqui no Vencendo Concursos. Então, você não só vai ter a teoria, mas também vai ter a prática, porque você vai ver acontecer. E isso é fundamental para o aprendizado em informática. Então, ele traz lá para a gente também, ó, inserção de objetos, que é você inserir elementos que são do próprio pacote Office. Como assim, professor? Eu posso inserir dentro do Word uma planilha do Excel. Isso é um objeto. E aí eu posso editar essa planilha dentro do próprio Word. Isso é muito bacana. Campos pré-definidos, quando ele coloca esse elemento dentro do edital, ele está fazendo referência ao quê? Aos itens que podem ser acrescentados ao seu documento, como a informação do autor, da quantidade total de páginas que você tem no documento, porque quando você coloca páginas, ele vai trazer ali a numeração das páginas só. Mas existe a possibilidade de você inserir um campo ali no seu documento que ele vai trazer assim, 1 de 10, que é o total de páginas. Em todas as páginas ele vai trazer essa referência. Então você pode fazer essa inserção de campos. Geralmente, quando ele coloca isso no edital, ele já envolve, porque quando a gente insere número de páginas, já é um campo, né? Quando você coloca um cabeçalho e rodapé, também já é um campo. Então, isso já é uma colocação automática dentro das ações que a gente faz no Word. Tá? Então, nesse caso, a gente não precisa tanto se preocupar com campos pré-definidos, mas você vai ver que existe a possibilidade de fazer todos esses elementos que eu comentei. E o último item, que é o caixa de texto. Olha lá. Caixa de texto. Quando ele traz aqui para a gente caixas de texto, é a possibilidade de você inserir caixas de texto, de formatar a caixa de texto num contexto de que você possa trocar a cor da borda, de fazer a movimentação do texto com as margens. Então, tudo isso daí você conhece em caixas de texto. Beleza? Agora chegou o temido Excel. Todo mundo tem medo do Excel. Por que será que o povo tem medo do Excel, né, gente? Excel é tão bacana. Então vamos lá. Microsoft Excel. Vou até pôr verdinho aqui, ó, para ficar tudo verde aí na sua vida. Estrutura básica das planilhas entra na mesma estrutura que a gente viu lá do Word. Saber a extensão do Excel. Saber que o Excel trabalha com a extensão XLSX, uma vez que é o 2016. Ele também pode trabalhar com outras extensões. Também é possível salvar em PDF uma planilha no Excel. Lembrando que quando a gente salva um documento do Excel, né, que a gente não fala documento, a gente fala uma planilha, a gente não salva a planilha, a gente salva uma pasta de trabalho. Por que que é uma pasta de trabalho? Você pode ver, quando você abre o Excel, aparece escrito pasta 1. Por quê? Porque dentro do Excel eu posso ter várias planilhas, né? Então, dentro de uma pasta de trabalho, eu tenho várias planilhas. Eu posso ter um único arquivo do Excel com 12 planilhas, se eu quiser, sendo uma planilha para cada mês do ano. Então, por isso que quando a gente salva um documento do Excel, a gente salva como pasta de trabalho. Então, isso já entra em estrutura básica das planilhas, saber que quando a gente salva um documento, a gente não salva uma planilha única, a gente salva uma pasta de trabalho.
Ah, mas eu posso ter uma planilha só naquela pasta. Aí é problema seu. Você optou por trabalhar apenas com uma planilha. Mas o próprio Excel, na hora que você abre, aparece escrito pasta 1. Pasta 1 quer dizer que você pode ter várias planilhas dentro daquele único arquivo. Beleza? Aí continuando. Conceitos de células, galera. Saber ali, por exemplo, que uma célula é o encontro de uma coluna com uma linha, né? Saber que você pode inserir linhas e colunas sempre que desejar e o que acontece quando você insere uma coluna e uma linha. Trabalhar com as pastas, né, que a gente já está falando, né? Pastas de trabalho e gráficos. Eu posso criar gráficos baseados ali, justamente nas informações que estão presentes na planilha. Posso também, através de uma tabela que eu tenho ali, fazer a elaboração de tabelas usando o que a gente chama de estilos. Então, por isso que ele traz aqui a elaboração de tabelas e gráficos. Tudo isso usando as informações que estão presentes ali na nossa planilha. Aqui eu já vou destacar com uma cor diferente, que a Vunesp ela gosta de cobrar e a gente tem que estudar isso com afinco. Uso de fórmulas, galera. E já vou dizer para você, fórmulas e funções, certo? Então, uso de fórmulas e funções é fundamental no Excel. Por quê, professor? Primeiro, o Vunesp gosta de cobrar fórmulas e funções. Não tem como fugir disso, tá certo? E como que eu aprendo fórmulas e funções? Fazendo exercício. Não adianta ficar só lendo, tentando entender a fórmula, tentando entender a função, sem colocar a mão na massa na escrita, não é no computador. Porque na hora da prova você não vai ter o computador, você vai precisar o quê? Fazer o cálculo. Então você precisa entender como que o Excel calcula. E isso nas nossas aulas aqui no Vencendo Concursos, eu coloco isso para você como um princípio de entender o Excel. Você tem que pegar aí o seu caderno, você tem que fazer a continha e entender como funciona. E eu ainda desafio a você criar os seus próprios exercícios, que aí você realmente está entendendo a função, está entendendo a fórmula e aplica na prática para que você faça e consiga resolver o exercício, né? Passar apenas os exercícios que eu tenho é uma coisa, você praticar os exercícios é outra. Então, pratique os exercícios, siga exatamente como eu ilustro nas aulas, que eu tenho certeza que essa barreira que você tem em Excel, com o uso de fórmulas e funções, você vai sanar rapidamente, beleza? Aí, continuando. Olha só, quando ele traz aqui, ó, o uso de fórmulas, funções e macros. Macros, a gente tem aqui no caso a definição de uma ferramenta que permite que você possa fazer algumas coisas automáticas, tanto no Excel quanto no Word. Geralmente essa pergunta em relação a macro, quando ela acontece, ela é baseada em conceitos, tá? Então, não se preocupe em relação a essa informação de macros. Agora, impressão, geralmente a Vunesp gosta de perguntar ali sobre a impressão de planilhas. Isso também a gente consegue ver na prática, a identificação, por exemplo, de quais as planilhas ou quais as páginas da planilha podem ser, ali no caso, impressas. E aí vem aqui a mesma coisa, que traz a complementação do Word, né? Ó, inserção de objetos, da mesma forma que eu posso inserir uma planilha no Word, eu também posso fazer a mesma coisa no Excel. Os campos pré-definidos, que a gente já comentou. O controle de quebras, que o Excel também traz, né? A gente pode fazer ali, inclusive, a definição do que vai ser impresso ou não. A história da numeração de páginas, que também segue da mesma maneira. Isso daqui já entra de uma forma geral no pacote, tá? Então, isso aqui já é algo que já envolve todos os programas do pacote Office, tanto o Word quanto o Excel e também o PowerPoint, mas o PowerPoint aqui não está sendo colocado no seu edital. E aí a gente tem também aqui um elemento a mais, a obtenção de dados externos, como que eu posso trazer informações para minha planilha de forma externa, pode ser através de uma importação, e a classificação de dados, que é você ordenar, colocar em ordem alfabética, crescente, decrescente,
considerar também algumas classificações de maneira aleatória, né? Então você pode, no caso, trabalhar de forma personalizada também com as classificações. Então tudo isso a gente vê nas nossas aulas através de exercícios. Então você não tem nenhum tipo de dúvida em relação ao que está no edital. Isso é o legal de estudar conosco aqui no Vencendo Concursos, tá certo? Além de ter tudo isso, você tem mais coisas. Olha lá. Você tem aulas, todas as aulas gravadas, você tem o PDF, que são os nossos materiais, você tem ali, no caso, os mapas, os resumos e todas as revisões realizadas através o quê? De questões com resoluções, que você tem acesso a essa informação imediatamente no momento em que você já faz a nossa compra, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, vantagens de estudar conosco. Acesso ilimitado e imediato a toda a teoria e questões comentadas, material em PDF, além de todas as videoaulas que a gente tem ali disponíveis de informática. Ali você tem uma bagatela de aulas que eu posso garantir para você que você não vai se arrepender. Professor, quanto custa isso? Olha, nós temos uma promoção de 697 por 397 que você pode pagar em até 12 vezes, viu, galera? Em 12 vezes. E aproveite aí a nossa Black Friday, hein? Desconto antecipado de Black Friday até o dia 12. Corre para você ter ainda 30% de desconto para que você garanta aí o seu estudo e saia na frente, viu, galera? O link para você adquirir está aqui embaixo. É só você clicar e começar a estudar agora mesmo. Então, não perca essa chance de sair na frente e ser aí um assistente administrativo da Prefeitura de Jundiaí. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!